Primeiro, ainda na adolescência, a adolescente ela passa por um boom hormonal. Então, o fato dela ter acne não necessariamente quer dizer que ela tem um distúrbio. Ela tem um amadurecimento, ela tem um ovário que está aprendendo a se desenvolver, que um mês vai produzir muito hormônio, ou no outro mês vai produzir quase nada. Então, até ela conseguir esse ciclo, até ela conseguir a menstruação certinha, ela vai passar por alguns desconfortos. Isso tem controle, a gente não precisa deixar a menina cheia de acne. Marcando a pele. Marcando, exatamente. Muitas vezes a gente pode ajudar ela a regular esse ciclo quando os sintomas estão muito exacerbados. Aí ela amadureceu o eixo, ficou adulta, cicla direitinho e... a partir desse momento, a partir do momento que acabou o crescimento, começa o envelhecimento, né? Então, começa a depleção dos folículos. Isso quer dizer que todo mês o nosso ovário produz um folículo e expele ele. Até chegar ao fim esse processo é autolimitado. Vai ter um dia que esses folículos vão acabar e a menopausa começa a chegar. Já está geneticamente determinado isso, que a mulher vai ter tantos folículos, tantos óvulos ao longo da vida? Algumas com 30 e poucos anos se encerram, outras com 50 e tantos anos ainda produzem. Isso é geneticamente determinado com influência externa ou não? É geneticamente determinado, mas é individual. Não tem influência hereditária. Entendi. Materna. O ovário ele tem duas funções. Uma é a produção dos folículos e ovulação. A outra é a produção dos hormônios. Por acaso elas andam juntas, mas não necessariamente não em toda mulher. Então, em torno de 40 anos, a mulher começa a ter uma queda da produção desses hormônios. A média da mulher entrar na menopausa, parar totalmente essa produção, é em torno dos 50. Mas desde os 40 até os 60, a gente tem mulheres... Que tem uma variação aí. Se a mulher pratica atividade física, se ela tem uma alimentação saudável, se ela tem uma vida, um estilo de vida saudável, isso ajuda? Ela está contribuindo para a saúde do ovário dela. Que geneticamente ela está ali determinada, mas mesmo assim pode ter uma influência positiva? Com certeza. Está contribuindo para a saúde desse ovário. E ao contrário também, uma mulher que já fuma, não sedentária, ou seja, quais são os... Por exemplo, a questão da açúcar, né, da obesidade. Existe uma tendência da pessoa que ganha bastante peso liberar bastante insulina pelo pâncreas. E essa insulina, como os hormônios eles acabam agindo em cadeia e acaba a tireoide, influencia no ovário, o pâncreas também. Então, essa insulina ficando maior parte do tempo alta, ela também contribui para o estrogênio ficar a maior parte do tempo alto. Entendi. Então, é uma mulher que sangra mais, é uma mulher que, se o estrogênio fica mais alto por mais tempo, ela demora a sangrar novamente, então ela tem um distúrbio menstrual. Entendi. De ciclo. Quando é que ela pode perceber que ela está entrando aí na menopausa? A gente começa no período de climatério, que a gente chama, que é o período que começam os sintomas. Não é toda mulher que vai sentir, não. Tem mulher que simplesmente vai parar de menstruar e não sentiu nada. E com oscilação dos ciclos? Simplesmente? Tem mulher que um dia não menstrua mais. Agora, tem aquelas que começam a falhar, ou começa a vir descontrolado 2 vezes, 3 vezes, ou com hemorragia, não vem um mês, depois vem demais. Tem alguns sintomas que são clássicos, os calores, principalmente do pescoço para cima, a insônia, as câimbras, a taquicardia, tontura, zumbido no ouvido, muita irritação. Muita irritação? Depressão. Agora, você é a favor de se repor o hormônio antes mesmo dos sintomas aparecerem, ou você acha importante que exista realmente uma necessidade de repor o estrogênio, ou você acha que não? Ela pode passar
entrar na menopausa sem ter nenhum sintoma, já começando a tomar a reposição antes mesmo que eles apareçam? A reposição é um recurso que a gente tem para melhorar a qualidade de vida dessa mulher que está passando por sintomas que estão dificultando o dia a dia dela. Não é para todo mundo, tem seus riscos, aumenta uma série de problemas. Eu acho que o envelhecimento é natural, é fisiológico, é importante. É a gente envelhecer com saúde e não tentar manter-se jovem à custa da nossa saúde. Então, se a mulher está passando calores insuportáveis, não consegue dormir, perdeu a libido, enfim, uma série de sintomas que começam a incomodar demais e ela não tem fatores de risco que contraindiquem esse uso de hormônio, está totalmente indicado. Começou os sintomas, ela menstrua ou não, está na hora de começar a usar o hormônio. Entendi. Agora, esse hormônio ele também não é para toda a vida. Ele é até a gente conseguir estabilizar essa mulher, ela sair desses sintomas, ela vai ficar um período em torno de 5 a 7 anos tomando a reposição hormonal, depois gradativamente a gente vai retirando e esses sintomas não retornarão. Mas deixa eu te perguntar, uma vez retirada a reposição dos hormônios, basicamente do estrogênio, para algumas mulheres progesterona também. Isso. Uma vez retirada, essa mulher vai envelhecer? Você entendeu o que eu quero perguntar? Vamos supor, ela faz aí a reposição hormonal durante esses 5, 7 anos que você disse. Aí resolveu, equilibrou, pode parar de tomar. Uma vez sem essa reposição, ela não vai ter um envelhecimento da pele? Ela não vai envelhecer? A gente não quer envelhecer, né? Não, a gente não quer. Definitivamente. Não. Não. Ela não vai envelhecer porque não é o hormônio que faz ela ficar jovem. O tônus dessa pele ela consegue com atividade física, com alimentação saudável, com bastante fruta, com bastante fibra, vegetais, verde escuro. Ela consegue tirar da natureza Tudo que ela precisa. fito-hormônios. Mesmo com esse pouquinho de sojinha que a gente come, porque a gente não é oriental, a gente é ocidental. E, na verdade, parece que a soja ela é muito boa, ela faz muito efeito, mas para quem está habituada a ingerir essa soja desde menina. E a gente não, a gente põe uma sojinha de vez em quando na alimentação nossa, que evidentemente a gente sabe que não é o suficiente. Mas dessa não é só a reposição. soja, não é só a soja. É a soja, são as frutas vermelhas, é o vegetal verde escuro, é um conjunto de coisas. A gente não precisa virar oriental. Mudando de assunto um pouquinho para depois voltar nesse assunto. Certo. As meninas hoje estão muito preocupadas porque existe hoje uma tendência muito grande das meninas, das mulheres terem filhos lá pelos 35 anos por conta da profissão. Isso. Né? Não dá para conciliar em alguns casos, muitas vezes não dá, e a mulher vai adiando a sua maternidade. O que você acha disso? Eu acho que está certíssimo e a gente está preparado para cada vez mais enfrentar uma gravidez mais para frente. Mas mesmo que seja a primeira gravidez com 38 anos, 40 anos, você não acha que já fica um pouco perigoso ou não? Não. Não? Dá para fazer o acompanhamento direitinho, tanto do bebê com relação à má formação desse bebê, quanto da saúde da mãe? Existem alguns fatores de risco da Principalmente mulher. Down para criança também, né? O Down ele é mais comum na mulher mais jovem, Mais jovem? no folículo mais imaturo. Você está brincando? Não. Me disseram que ali, depois, quando a mulher vai ter o primeiro filho, depois dos 35 anos, que existe uma alta incidência de Down para esse tipo a partir dessa idade. Então, não é verdade, não? Como a população que a gente avalia é menor, quando a gente vê um caso, esse caso aparece bastante. Quando a menina está em torno dos 18, 20 anos, muitas estão engravidando. Mesmo que tenham muitos bebês Downs, eles se diluem na população.